Isso é interceder, né? Já intermediar é você fazer com que, um exemplo, uma pessoa não possa entrar em determinado local, aí você vai e faz a intermediação para que aquela pessoa possa entrar. Você é o intermediador, né? Embora no português as palavras sejam sinônimas, elas têm meio que uma aplicação diferente, né? Quando você intermedia, você é por causa de você que a pessoa consegue entrar, né? E quando você intercede, você faz uma intercessão, geralmente pode ser entendido como algo de ajuda, né? Embora, como são sinônimos, você consiga aplicar nos mesmos contextos, né? Mas então, Rubens, na lógica católica, a questão da intercessão, da intermediação, bom, para os católicos, a intercessão ou a intermediação, ela pode ser feita de seres humanos para com outros seres humanos, tanto em vida como além vida, né? Os católicos geralmente eles creem em purgatório, né? Então assim, você orar por alguém que está no purgatório ali, tendo seus pecados purgados, né? Lembrando que eu tenho um vídeo falando sobre o purgatório. Então isso é interceder. Isso na lógica católica é o cristão que está em vida interceder pelo seu irmão, orar por ele, e ele pode ali ter os seus pecados purgados e ser levado ao paraíso. Então, do ponto de vista católico, os vivos tanto intercedem por aqueles que já estão no além-vida, né, no purgatório, por exemplo, assim como aqueles que estão com Deus, né, já em gozo, em glória, também podem interceder, tanto por quem está no purgatório, como por quem está na terra ainda, né? Essa lógica católica de intercessão ou de intermediação, geralmente os católicos usam o texto de Macabeus, 2 Macabeus, né? E eles usam também o texto de 1 Coríntios, né? A gente pega ali do 11 e um pouco do 12, quando fala que Cristo é o cabeça da igreja, né? Aí os católicos entendem que, bom, se Cristo é o cabeça da igreja, então nós somos os membros, então como membros nós podemos exercer essa nossa função também, né? Como explica o padre Paulo Ricardo em seu vídeo sobre esse tema, né? E também eles usam uma passagem de Apocalipse, né? Que fala da questão dos anjos, dos cristãos, né? Que já estão, os mártires ali, que vingam, né? Pedem a vingança a Deus, né? Pelos seus martírios, né? E eles colocam isso também de que há pessoas, né, com Deus que possam ali orando por alguém aqui na terra, por exemplo, né? Já nós protestantes, nós não concordamos com essa visão, né? Primeiro, a gente não tem o livro de 2 Macabeus como canônico, né? Como um livro que faz parte do cano bíblico. Nesse 2 Macabeus, nem 1, assim como Tobias ou Baruch, que fazem parte do cano protestante, eles não fazem, né? Apenas do católico, então a gente não considera o livro de 2 Macabeus. Em relação ao livro de 1 Coríntios, né? Geralmente capítulo 11 e 12, o padre Paulo Ricardo, que no vídeo ele meio que debocha, né, da fé protestante, na verdade ele tira o contexto totalmente do texto, né? Se você for ler o texto, e eu faço isso, um convite a todos os católicos, né? Leiam o texto por completo, comecem do 10 e vão até o 12, vão até o 13, né? Que é os textos sobre dons, né? Paulo ali está falando de dons, ele não está falando de você dessa lógica de intercessão, de intermediação. Ele está falando apenas de dons, de pessoas que têm dons diferentes. Então, a igreja de Corinto estava passando por essa confusão. Você tem que entender o contexto, né? Algumas pessoas tinham dons de milagres, de cura, outros tinham dons de línguas, outros tinham dons de pregar bem, sabe? E as pessoas às vezes se sentiam menosprezadas por não ter aquele determinado dom. Então, a lógica de Paulo nesse texto, ele está falando ali de que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros, ou seja, cada um tem a sua função no corpo de Cristo, né? E cada função ali não é menos ou mais importante. Essa é a ideia de Paulo, e diversificando as várias funções, né? Pé, mão, cabeça. E não falando de intercessão, de intermediação, em relação a gente poder intermediar. O padre Paulo Ricardo ele vai além do texto, e isso é muito complicado. Eu faço um convite a todos os católicos que verem esse vídeo até o final, de ler 1 Coríntios do 10 ao 13, capítulo 10 ao 13, por inteiro, e ver se você consegue ter a interpretação que o Paulo Ricardo tem no vídeo, né? Eu vou deixar na descrição. Não faz sentido. Outra argumentação dos católicos também, que é a de Apocalipse, em usar
em que os mártires estão reivindicando, né, o seu martírio na glória, também não tem o menor sentido em dizer que eles estão intercedendo por a gente. Não, lá o texto só mostra que os mártires estão louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, mas os mártires não estão dizendo pessoa na terra X, pessoa na terra Y, estou intercedendo por você. Isso não está no texto de Apocalipse. É ir além do que o texto quer dizer. O padre Paulo Ricardo, ele debocha dos protestantes na afirmação dele, nos vídeos dele, mas ele não tem coerência o que ele fala. Se você ler o texto de Apocalipse, e eu faço outro convite aos católicos lerem, você verá que não tem nada a ver com o que o padre Paulo Ricardo fala. Então, assim, a argumentação do Tomás de Aquino na Suma Teológica é muito fraca também. Ela carece de base bíblica, né? As bases bíblicas citadas pelo padre Paulo Ricardo, que é o que mais cita base bíblica, ela está totalmente fora de contexto, né? E se você, eu faço um convite a todos, leiam essas passagens, tanto 1 Coríntios do 10 ao 13, leiam Apocalipse também, capítulo 5, se não me falha a memória, capítulo 8, que é onde eles tiram essa noção, sabe? Eu não vou dizer para ler 2 Macabeus, porque 2 Macabeus não faz parte do nosso cânon bíblico, né? Então, assim, falta base bíblica para essa doutrina de intercessão e intermediação católica. Mas nós protestantes e católicos entendemos sim que Cristo é o único intermediador entre Deus e os homens. Os católicos também entendem isso, certo, protestantes? Católicos coerentes com a palavra de Deus também compreendem essa ideia, esse imaginário. Mas no que parte além disso, eles aí, na minha visão, eles tiram totalmente o contexto das passagens. Então, era bem isso que eu queria mostrar, né? Deixando claro que eu respeito a fé católica, certo? E apenas discordo da fé católica, mas com todo o meu respeito. Assim como os católicos vão discordar de mim, isso é normal. A gente vive num mundo onde há espaço para pensamentos diferentes, certo? Então é isso, que Deus seja glorificado nesse vídeo. Qualquer coisa pode ir ao meu direct, vou deixar as referências abaixo do texto. E valeu!